A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, está escrito: Deus é fiel, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Não podemos confundir a fidelidade de Cristo Jesus para conosco, com a suposta fidelidade proposta pela religião, que é mediante a dízimos, ofertas e sacrifícios, pois são duas coisas totalmente diferentes. A fidelidade de Cristo Jesus para conosco se dar na cruz do Calvário. Por outro lado, a tal fidelidade da religião está no sentido financeiro das coisas. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, está escrito: Sabe, portanto, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia com aqueles que o amam, e guardam os seus mandamentos por 1000 gerações. Aqui o Senhor não estava falando no sentido financeiro, mas no sentido espiritual de que nós crentes em Cristo Jesus possamos ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo, dentro do nosso lar, no meio da nossa família, para que as nossas gerações futuras, assim como nós, possam crer que Jesus Cristo é o Deus absoluto, é o único capaz de salvar a humanidade dos próprios pecados. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, está escrito: Não vos tenho sobrevindo a tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejam capazes de suportá-la. A intenção sempre acabará por nos afastar do amor de Cristo Jesus, nos afasta da glória de Deus, Pai Todo-Poderoso, que se manifestou como homem, entregando a sua vida em favor de cada um de nós, mas que sejamos sábios a ponto de ter somente a Bíblia como instrumento de vida, pois através da Bíblia e do Espírito Santo que habita em nós, podemos entender qual é a boa, agradável vontade de Cristo Jesus para nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de João, capítulo 5, versículo 19, está escrito: Então, respondeu Jesus e disse-lhes: na verdade eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser o ver o Pai fazendo, porque todas as coisas que ele faz, o Filho também da mesma forma faz. Assim também deve ser cada um de nós, dentro daquilo que fomos chamados pelo Senhor Jesus Cristo para fazermos, procurando copiar, imitar o nosso Mestre, o nosso bom pastor Jesus Cristo, a fim de que não saímos em momento algum do caminho do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, está escrito: Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Não podemos aqui dizer o que o Senhor Jesus Cristo fará para cada um dos seus seguidores, dos seus servos, para cada um dos seus amigos, dos seus irmãos, pois cada um de nós sabemos qual foi o chamado que recebemos de Cristo Jesus. Então, o que possamos com fidelidade colocar em prática o nosso chamado, o qual nos foi dado por Cristo Jesus, para que possamos ao mundo caminhar a fim de o Evangelho de Cristo Jesus pregamos a todas as criaturas, começando por aqueles que estão à nossa volta. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 3, está escrito: O que vimos e ouvimos vos declaramos, para que também possais ter comunhão conosco, e verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo. Como cristãos já tivemos a nossa experiência de contemplar a rosto do nosso Mestre, aquele momento em que Cristo pessoalmente nos chamou, nos despertou para a salvação, e é esse momento que devemos guardar como fonte de combustível para a nossa fé, para que de maneira alguma venhamos nos desviar, quer seja para a direita ou para a esquerda, ou voltarmos ao passado, regressando ao que éramos antes, pois muitos do que retornaram ao que era antigamente foi porque faltou para eles este encontro rosto a rosto com o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Tito, capítulo 3, versículo 9, está escrito: Mas evita questões tolas, genealogias e contendas e debates acerca da lei, porque são inúteis e não devemos dar vazão às pessoas que querem discutir sobre a lei, pois todo o Antigo Testamento se baseia, assim como toda a Bíblia, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, e se estamos em Cristo Jesus automaticamente já estamos cumprindo a lei, por isso devemos abandonar de uma vez por toda as práticas religiosas, doutrinárias na qual por anos seguiu uma geração, já que a mesma se prendeu na religiosidade e abriu mão da liberdade da qual o Senhor Jesus Cristo estava lhe oferecendo. Então, que não sejamos nós a cometer os mesmos erros que cometeram a nação de Israel, quando teve a chance de crer na promessa de Yahweh, o Deus absoluto, o nosso Jesus Cristo, por causa de costumes religiosos.